Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje, evidentemente,
o noticiário está aquecido, não só por causa das temperaturas altas que nós temos observado no Brasil, como especialmente pela questão que envolve o julgamento de Bolsonaro, o ex-presidente, e aqueles que o teriam acompanhado numa jornada de tentativa de quebrar a democracia brasileira e instaurar uma ditadura. É uma tentativa, é uma acusação, apenas uma acusação. Ele ainda não foi julgado, apenas denunciado pelo Ministério Público, pode ser denunciado, os juízes, os ilustres juízes do STF podem aceitar a sua denúncia. Existe uma dúvida, aparentemente a primeira turma que vai julgá-lo são as normas que funcionam neste momento no STF, mas tem gente lá dentro que acha que esse julgamento é tão importante, um ex-presidente da República, generais de 4 estrelas, etc., etc., que deveria caber esse julgamento ao plenário do Supremo. Agora, não se sabe. As normas atuais, há umas divergências sobre normas, uma lei que se contrapõe a uma decisão do tribunal, etc., etc., mas, em última instância, parece que vai ficar com a primeira turma mesmo. Eu não sei se quem advoga que vá para o plenário terá sucesso. Pode acontecer também. Eu vou mostrar as manchetes para vocês, depois eu quero mostrar uma coisa que me revoltou ontem, como deve ter revoltado muitos de vocês, e é uma coisa bem chatinha. STF prevê julgar Bolsonaro neste ano, mas a discordância sobre rito. Corte busca evitar calendário eleitoral de 2026. Alguns ministros questionam caso na primeira turma. Essa é a Folha. O Estadão. Moraes abre delação. Cid cita pressão de Bolsonaro sobre chefes militares por golpe. Colaboração premiada de antigo ajudante de ordens reforça papel atribuído a ex-presidente de articulador da trama golpista. Também tem um relato de um momento que o Cid acaba mudando o depoimento dele, tem idas e voltas. Mas, num determinado momento, ele o faz por pressão do Alexandre Moraes. Que pressão? Ele ameaça prender o Cid e ameaça a família do Cid. Então, aí o Cid volta. E por que ele suspeita do Cid? Aí a dedução é minha. O fato é o seguinte, ele mandou censurar os telefones, grampear os telefones do Cid por suspeita de que ele não falava a verdade. Eu não sei se o grampeamento foi um sucesso, mas o grampeamento é um fato. Agora, esse fato de ele ter pressionado pela mudança ou por mais detalhes ou por mudar detalhes, pressionado o Cid, é uma coisa para pensar. Será que isso pode? Será que significa tortura, por exemplo? Você fazer esse tipo de ameaça que envolve a família? Está aqui no relatório. O relatório é até bem escrito. A Folha acha que há vazios, há brancos no relatório. Deixa eu mostrar para você. O Globo está aqui, o Globo está no computador. Ainda não recebi o jornal. Bolsonaro mandou monitorar Moraes. Decide em delação. Aí é outro monitoramento. Ex-presidente desconfiava de encontros
com o então vice Mourão. Depoimento do militar inclui Eduardo e Michele entre os que incentivaram um golpe, ataque à democracia. O Globo já avança mais, né? O Globo já grita mais em cima do Bolsonaro e aceita, fica aparentemente aceitando a denúncia quase que de maneira a dizer, olha, os fatos são esses mesmos, quando ainda são pautados por um trabalho da Polícia Federal, não totalmente aceito, tem coisas que a Polícia Federal colocou que não foram aceitas pelo relatório, tiraram aquele padre, a polícia pedia o indiciamento do padre, enfim, tem uma série de... Tiraram outras pessoas, não é tão claro assim, não é tão líquido assim. A Folha coloca alguns problemas. Corte busca evitar calendário eleitoral. Alguns ministros, no entanto, devem contestar a decisão de Alexandre Moraes de concentrar o caso na turma composta por 5 magistrados, relata Mônica Bergamo. Para ele, o julgamento deve ocorrer no plenário. Isso eu já te disse, né? Está aqui no texto da Folha. Bolsonaro e mais 33 pessoas foram denunciados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por tentativa de golpe. Eu vou alinhar, a Folha deu uma alinhada aqui nas principais denúncias, assim, 3 linhazinhas. Você consegue ter uma visão ponto a ponto melhor do que uma visão espalhada ao longo do texto. O que diz a denúncia? Bolsonaro sabia do plano. Ex-presidente concordou com o ataque às instituições. É segundo a denúncia, não é a Folha que está afirmando isso. Continuando, cronologia. Gonet descreve cadeia de acontecimentos de 2021 até o 8 de janeiro. Mobilização de apoiadores. Os acusados alimentaram falsas narrativas sobre o sistema eleitoral. Ajustas em minuta. Bolsonaro fez alterações no documento golpista. Tudo de acordo, repito, com o documento da denúncia do Ministério Público. Texto pronto, discurso do pós-golpe já estava preparado. Atos antes do 8/1. Grupo tinha controle sobre atos antidemocráticos anteriores. E o último ponto colocado pela Folha, a partir do relatório, a partir da análise das conclusões do Ministério Público, é a BIM. Órgão era usado como central de contra-inteligência. Então, aí algumas colocações da Folha. Tem um momento que a Folha acha que há alguns momentos fracos da denúncia. Olha, editorial da Folha, denúncia persuasiva da PGR dificulta defesa de Bolsonaro. Em documento minucioso de 272 páginas, Gonet descreve série de eventos que levaram à tentativa frustrada de golpe de Estado. Seria preferível que o julgamento fosse conduzido pelo plenário do STF. Esse é a ementa, né, do editorial, o encaminhamento do leitor depois do título. Aí tem mais um excerto, né, uma pinçada no texto. Gonet se esmera em pintar sucessão de eventos entre 2021 e 8 de janeiro de 2023 como uma trama
uma trama única que entrou em fase de execução, indo, portanto, além da mera cogitatio e preparação, que não são, em princípio, puníveis. Traduzindo, se você urde, se você conversa, se você age mesmo preparando, e se você não desencadeia o processo, não é crime. Tem gente que acha que devia ser, mas não é. Quer dizer, essa preparação, e aí a defesa fala em atos preparatórios, sem importância e tudo isso. Outro editorial da Folha Milei mina sua credibilidade com o escândalo financeiro. A gente falou ontem bastante a esse respeito. Tem uma outra coisa acontecendo, eu acho que não vai dar em nada, e eu acho que é um recado do Trump para o Moraes. Isso provocado pela amizade que existe entre a família do Bolsonaro, especialmente os filhos e o presidente americano. Moraes é alvo de ação conjunta de empresa de Trump e Rumble. Rumble é uma base de dados, é como o UOL, mas é desconhecido no Brasil. É menor nos Estados Unidos. O Trump, eu falei de base de dados, mas não é, né? É uma plataforma. O Trump Media and Technology se uniu à plataforma, a uma plataforma conservadora, Rumble, para ir à justiça americana contra o ministro do STF, acusado de censurar a direita nas redes sociais. O jornal New York Times considerou a iniciativa um esforço surpreendente de Trump por Bolsonaro. Efeito seria mais simbólico que prático. Tem gente que não entendeu assim, e eu entendo exatamente assim. É um esforço, é um recado do presidente americano dizendo: olha, eu estou com o Bolsonaro. Agora, o que ele vai fazer não dá para saber. É claro que ele não vai sacrificar a administração dele pelos lindos olhos do ex-presidente. E também, claro, ele tem limites. E também essa história aqui não vai pegar em nada, porque não tem essa possibilidade da legislação alcançar o Xandão aqui no Brasil. Não tem, né? Serve de aviso. Olha, eu estou com o Bolsonaro. É o que o Donald Trump diz. Agora, até onde ele vai, fica difícil dizer. Lembra que eu te disse que eu tinha uma coisa para te dizer no começo, mas é uma coisa revoltante, viu? A Folha deu aqui assim na saída da primeira página. Vou ler para você, para a gente se irritar junto. Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Palocci. Você ouviu certo. Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Palocci. O ministro Dias Toffoli, do STF, anulou todos os atos da Lava Jato contra o ex-ministro Antônio Palocci. A decisão mantém a delação premiada de Palocci e segue outras anulações relacionadas à operação, como a que beneficiou o empresário Marcelo Odebrecht. O Palocci fez uma confissão, fez motu próprio, ele decidiu fazer a confissão, roubou pra cacete, ganhou dinheiro do contribuinte, do meu dinheiro, foi condenado pela Lava Jato, foi expurgado pelo Lula
do seu grupo, quer dizer, levou todas as bombas possíveis e imagináveis e declarou alto e bom som as suas responsabilidades e culpas por aqueles eventos criminosos. Agora o cara ganha um benefício desse ministro Toffoli. Ministro Toffoli, onde é que nós estamos? Onde é que o Brasil está? Isso é revoltante, revoltante. Desculpe, eu tive vontade de vomitar na hora que eu ouvi essa história. Eu estava ouvindo o rádio e, de repente, ontem no rádio eu ouço esse fato. Uma loucura, a impunidade reina neste país. Depois o pessoal reclama da impunidade de um batedor de carteiras no centro das metrópoles brasileiras. Como é que você pode condenar um batedorzinho de carteira, um ladrão de telefone, depois de você liberar um ladrão desse nível que foi ministro, que confessou de maneira absolutamente democrática, republicana, como gostam de dizer, sem ter sido forçado a isso, sem ter sido ameaçado, de livre e espontânea vontade, ganhou uma fortuna, várias fortunas, do nosso dinheiro, e agora vem o seu Toffoli e anula, ele que também anulou, ele que também beneficiou com a medida semelhante o empresário Marcelo Odebrecht. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não dá. Como é que eu vou ter coragem de pedir repressão a batedor de carteira? O pessoal do andar de cima está sendo... Acabaram com a Lava Jato, está todo mundo na rua, só estão criando fôlego para botar o ex-ministro o ex-governador do Rio de Janeiro na rua. Ele fica dentro da piscina na casa dele, dando palpite sobre cinema, indicando os melhores filmes da semana. Coitado, está preso na mansão dele com uma bruta piscina. Aí estão criando fôlego para libertar esse cara. Não dá, gente, não dá. Isso vai acabar mal, viu? Essa impunidade vai acabar mal. Ah, meu Deus. Bom, tem uma outra coisa que eu acabei não falando ontem, que eu acho que é uma grande bobagem, é o Brasil entrar para a OPEP+. Não tem razão, o Brasil não ganha nada. Pode ser alguma remota visão estratégica de mundo e tudo isso, mas não sei porquê. E é uma coisa interessante, porque o governo Lula tem um pé em cada embarcação. Às vezes a embarcação abre assim, quando a pessoa está de pé nas duas e a pessoa se machuca, a virilha dói. Que é o seguinte, ele promete, prestigia a questão ambiental e, do outro lado, ele quer produzir petróleo. É uma coisa maluca, né? Decida-se, presidente, não consegue se decidir. Tem gente que acha que tem que produzir petróleo lá na margem equatorial, que não tem problema nenhum, que a Petrobras vai tomar todas as precauções para não ter problemas ambientais. Tem gente que acha que não deve, até porque o mundo está mudando, as suas principais fontes de energia. Então, e o Brasil está com... O Lula vai promover um grande encontro em Belém do Pará. Coitada, a ministra Marina não dorme de noite. Aí o Lula diz, não, ela é uma mulher inteligente, ela vai ser a favor. Ela não é a favor, ela tem toda uma vida de defesa da natureza. Ela não é assim.
Aí está aqui, ó, Lula o frentista, é o Estadão. Petista chama de assaltantes revendedores de combustíveis ao se queixar dos preços, tentando forjar culpados para uma inflação que tem o perfil perdulário estatal, seu maior motor. É isso. As culpas dele ele não vê, sempre uma tendência de jogar a culpa nos outros, né? Ainda de vez em quando pega o Roberto Campos Neto para Cristo. PGR vê dobradinha entre presidente e ABIN paralela por ruptura. Eu vou lendo porque está espalhado aqui, ó. Deixa eu ver, tem mais coisas assim. Cid citou entrega de dinheiro a ex-presidente no caso das joias. Denúncia expõe a atuação da PRF para impedir votos em Lula. Lembra? Segurar o trânsito e tal. Anistia não é assunto para os brasileiros, afirma Alcolumbre. Agora, nesse instante, ele está com o pé na canoa do Lula. Presidente do Senado diz que projeto bolsonarista de anistia é um tema que não estamos debatendo na casa. Ora, não estamos numa democracia, o que incomoda não pode ser debatido. Eu não sou a favor da anistia, nada, mas eu acho que pode. Ele sabe que a anistia pode vencer e não quer que vença, né? Então ele solta essas palavras. A gente nunca sabe exatamente onde está o professor Alcolumbre, mas ele neste momento, pisa o terreno movediço de um apoio ao governo. E o governo está prometendo a perfuração, o estudo da perfuração, que favorece o estado dele, que é o Amapá, e, portanto, ele politicamente. Calor faz produção de ar-condicionado bater recorde. Seguidas ondas de calor fizeram atingir em 2024 o ápice histórico de 5,88 milhões de unidades fabricadas na Zona Franca de Manaus. Número que deve ser superado neste ano. Já o consumo de energia teve seu recorde no último dia 17, possivelmente por causa do ar-condicionado, chuveiros ligados, tudo isso leva ao recorde. Seria bom se fosse por produção industrial, mas não é. Olha aí. Bom, Israel parece que está acertando com o Hamas para receber de uma vez, no fim de semana ou daqui a alguns dias, todos os reféns que ainda tem em mãos, que o Hamas tem em mãos. Agora houve uma entrega de cadáveres, gente, de bebês, de um bebê e de crianças pequenas. Estão devolvendo os mortos. Toffoli anula todos os processos contra Palocci no âmbito da Lava Jato. Eu tenho a impressão que quando chegar o juízo final, o doutor Toffoli vai ter problemas no juízo final. Vai ter problemas. Tem lá uma caldeira com fogo eterno. Caso em Pernambuco expõe crescimento de linchamento no Brasil. Teve essa história, foi mal divulgada, mas teve. Olha, agressão coletiva a um casal suspeito de matar uma criança em cidade do sertão pernambucano, que culminou com a morte do homem, é exemplo de um crime em alta no país. Foram 214 ocorrências em 2024. Claro que não pode, claro que fazer justiça com as próprias mãos é crime, deve ser punido, as pessoas precisam ser condenadas. Mas as razões disso certamente estão na impunidade que viceja no Estado brasileiro.
impunidade. As pessoas agem desta maneira porque sabem, percebem, sentem, veem todo dia que a impunidade está derrotando os brasileiros. Tem uma coisa interessante aqui. Jovens de hoje dispensam o álcool, mostra a pesquisa. Levantamento feito no Brasil revela que a geração Z, de 18 a 25 anos, repensa sua relação com o álcool e bebe menos que as anteriores. Preferências por hábitos saudáveis é a principal motivação. Mas tem droga nova entrando no Brasil, tem essa fentanil, né, que chama. Fentanil é uma preocupação, nos Estados Unidos é uma preocupação do presidente, né? Então, e tem a história do Trump negociando diretamente com os russos e um bate-boca dele com o Zelensky, ele chamou o Zelensky de ditador, porque acabou o período de governo e ele continuou. Ele continuou porque a legislação da Ucrânia permite isso. Aliás, não vai trocar o presidente no meio da guerra. Então, por causa da situação de guerra, de acordo com as leis durante a Constituição ucraniana, ele continua, ele prolongou, o mandato dele foi prolongado. Aí veio o presidente americano com a sua educação de colégio de freiras, assim, toda a delicadeza dele desaba a acusação sobre o Zelensky. O Zelensky está pé da vida porque estão decididos os destinos da Ucrânia, da guerra, da invasão russa na Ucrânia. O Lula também deitou falação, sobre a Ucrânia o Lula vem mudando de posição, agora ele é contra enviar tropas, ninguém pediu tropas brasileiras para a Ucrânia, ele tinha igualado, lembra? Ele tinha igualado as posições da Ucrânia e da Rússia. Bom, o temor é o seguinte, que com essa coisa de amiguinho entre o Putin e o Trump, né, que entregam, fazem com que a Rússia acabe saindo vencedora da guerra, porque, segundo essa visão, ela fica com os territórios invadidos, ou com a maioria deles, a Europa treme, né, porque isso mostra para a Europa que a Rússia pode invadir sem problemas, e também mexe com a China positivamente, porque a China percebe o seguinte: vou tomar Formosa, não vai acontecer nada, vou invadir Formosa, que ela quer fazer há muito tempo e não faz porque ela teme uma reação americana que protege aquela ilha que os comunistas chamam, que a China comunista chama de uma província rebelde. Tem uma notícia aqui da Apple lançando um iPhone de entrada por R$ 8.100. Diz que é a repetição dos iPhones anteriores com pré-venda no Brasil a partir de 28 desse mês, com algumas modificações, alguma evolução. Anuncia também aqui o Estadão que o Shopping Morumbi, lá da Faria Lima, terá teatro rooftop nova da Iguatemi. Eu falei, não, Shopping Iguatemi da Faria Lima. Eu falei Morumbi. Eu estou ficando maluco, mais maluco. E me corrigiram aqui, não, da Faria Lima. E tem uma notícia chata, o Saint Marché, aquela rede chique de supermercados, recorre à justiça para renegociar dívidas de 639 milhões. É muito chato o que a gente está vendo. A outra coisa que não dá para não falar, revoltante. Senado aprova projeto que resgata verbas do orçamento secreto. Seguraram, agora eles dão uma limpada
Na Alcolumbre, presidente do Senado, vê obras presas na burocracia. A proposta é de autoria de Randolph Rodrigues, custo ainda incerto e pode variar entre 4,6 bilhões e 15,7 bilhões. Olha aí. Tudo está pronto. Trump chama Zelensky de ditador e tal, pronto. Claro que faltou muita coisa, mais considerações, mas está na hora do nosso cafezinho. Quem tomou cafezinho conosco? Café está caro, Lula. Simário da Silva, Luiz Evaristo, Joel Cecílio, Francisco Bandeira, Luísio Roberto, Elizabeth Tavares, Giovanni Mazeiro, Gioconda Clarete, Stanislau Popovski, Lina Candatem, Júlio Castro, Antônio Tirso, Weisner Marques, Zé Marcos de Santa Catarina, Vilma Bebert de Governador Valadares, André Alcântara de Ubatuba e Mauro Nogueira de Nhamundá, no Amazonas. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Desculpe esse erro no final, Faria Lima e tudo, me atrapalhei. Acontece nas melhores famílias. Muito obrigado por sua audiência. Amanhã, sempre com a lembrança, estaremos aqui, que é preciso passar o Brasil a limpo. E como? Bom dia.